E aí, turminha, tudo bem com vocês ou não? Espero que sim. Rafa aqui passando para deixar mais um conteúdo poderosíssimo. E aí a pergunta é: como ser proativo? As pessoas têm usado essa palavra proatividade como um clichê hoje no dia de hoje, mas a grande sacada aqui é entregue nesse vídeo aqui para você ser mais proativo no seu dia de hoje. Então, se você está gostando desses vídeos aqui, que toda semana a gente posta aqui, dá um joinha aqui, já mete aqui um botão no botão aqui que a gente tá junto. E aí você já pode estar comentando aqui que você está muito contente com os conteúdos de hoje. E se você aí é o primeiro vídeo que você está recebendo nosso, se inscreve no canal. Se inscreve no canal aqui, ativa o sininho e vamos ao vídeo. Então, como ser proativo? Essa é uma pergunta que todo mundo às vezes pede ajuda para mim e o que eu venho falar para você é que a proatividade ela não tem nada a ver com a pessoa ter iniciativa de fazer alguma coisa no instante que está acontecendo. E isso também inclui na proatividade, mas necessariamente também não é só isso, entende? Então a proatividade é uma coisa que ela vem para substituir a reatividade. E aí a pergunta é que para fechar aqui ou para chamar a tua atenção é aquela velha história. Você é um reativo ou você é um proativo? E agora acabou de tocar um sininho aqui no meu computador aqui e isso é a grande sacada. Se eu sou uma pessoa reativa, eu largo tudo e vou atender essa ligação que está me ligando aqui agora nesse exato momento. Então, é esse a questão das pessoas serem reativas. Por que elas são reativas? Porque a gente é programado desde a nossa infância e umas pessoas já dizem, uns filósofos ou uns psicólogos diziam que a gente era programado até os nossos 14 anos. E isso é uma ilusão, eu já digo, porque as pessoas então elas foram criadas até os seus 14 anos com um sentido e aí a falar assim, não, essa pessoa não muda mais seu caráter, essa pessoa não muda mais sua personalidade. E isso eu digo para você que é uma mentira. Por quê? Porque dá para você mudar e graças a Deus, graças à luz superior a gente pode mudar, mas precisa ter autoconsciência. E aqui eu já entro num ponto importante, se você quiser anotar, se você quiser ficar atento, então presta atenção. Você não consegue jamais ser um proativo se você não tiver com autoconsciência. O que é autoconsciência? É você conseguir sair de si mesmo e nesse momento, talvez eu vou fazer uma experiência com você aqui, feche seus olhos e se imagine como se estivesse olhando do canto da sala que você se encontra agora aí para você mesmo. Tenta projetar a sua mente até lá. Fecha os olhos e tenta projetar. Tenta ter essa autoconsciência. Eu não sei onde que você está sentado, talvez na sala da sua casa, no sofá, ou talvez no celular, está dentro do ônibus, eu não sei, dentro da sua empresa, e você esteja vendo esse vídeo agora. Aí você vai ter com uma noção o que é autoconsciência. Aonde você está? O que você está sentindo agora? Como que você está se vendo nesse momento? E aí vem esse pensamento de como você consegue ver fora de si. E isso se chama autoconsciência. Então, é pensar a seu próprio respeito, do modo de pensar, eu já digo. Mais uma coisa da autoconsciência é avaliar e aprender com a experiência própria e alheia. É você ter algumas atitudes nos comportamentos e você ter autoconsciência sobre aquilo que você está gerando de resultado. Porque para você ser proativo, hoje você precisa entender que você está criando tudo, inconscientemente ou conscientemente. Devido ao quê? À sua programação da infância, aos seus determinismos, às suas situações ambientais do passado. Mas isso não é nada real. E aí a gente começa a ter aqui um pouco de consciência do que a gente está falando. Porque ser proativo, gente, não é só ter iniciativa. Não é porque caiu um copo aqui no chão, eu vou lá e já junto, já limpo. Isso é básico do básico. A proatividade ela é muito mais profunda. E a consciência também, falando aqui, eu digo para você o seguinte, você tem que examinar o modo como vamos nos guiando, nos direcionando. Eu olho um pouco para o lado aqui porque as anotações que eu estou passando para vocês aqui sejam extremamente importantes. Então, aqui eu digo para você, a gente precisa quebrar os nossos hábitos antigos que foi programado pelos nossos antepassados, pelos nossos pés, que eu já fiz um vídeo aqui, e aí ser proativo para a gente poder tomar uma decisão, uma vontade independente de seguir um novo rumo. Agora, a grande sacada é, baseado no que sou proativo? Quem é a minha prioridade? Para onde eu estou indo? Qual é a direção? Qual é a minha segurança?
Qual é o meu poder, que eu tenho conhecimento suficiente para poder talvez estar ensinando outras pessoas, como eu estou ensinando vocês aqui? Qual que é o meu modo de estar aqui nesse momento com sabedoria suficiente para estar falando o que eu estou falando para vocês? Isso vai passando segurança, vai aumentando a sua sabedoria pelo conhecimento que eu estou entregando, vai aumentando o seu poder e vou te dando uma direção. Então, o que acontece? Eu vou colocar no quadro aqui o que você é, como que você se considera como reativo. Existe dentro da gente uma programação. E essa programação, eu já falei em outros vídeos aqui, que ela é programada pelos P's que foram criados, que criaram a gente. Porque quando a gente nasce bebê, eu vou colocar aqui, imagine que isso aqui fosse um bebê, aqui a gente nasce. E a gente vai percorrendo aqui essa estrada da vida. E quando a gente vai percorrendo essa estrada da vida, o pai, os professores, os pastores, os políticos, todos esses P's que eu estou citando aqui, eles vão programando. E aí, quando você vai programando, tô botando uma caretinha aqui, até de uma caretinha de brabo aqui, porque a gente às vezes fica brabo com a nossa programação, porque a gente volta querendo mudar as pessoas e brabo e com ódio e com raiva das pessoas que programaram a gente. Mas esquece isso. Isso não vai importar daqui para frente. Se você entender essa aula aqui, não vai importar mais nada para você disso. Por quê? Quando essas pessoas programaram, elas criaram esse sistema que está aqui em cima. Que você imagine que isso aqui fosse um sistema, como se fosse uma programação da sua vida. E agora que você está programado, imagine que essa caixinha ela tivesse aqui já uma caixinha menor aqui em cima de você, ela está em cima de você aqui. E essa caixinha aqui que vem baseado pelos estímulos externos. O que é um estímulo, gente? Estímulos é o que você está pensando, é o que você está fazendo, é as coisas que estão acontecendo em volta e que faz você fazer aquilo que você faz. É tudo isso que as pessoas não param para pensar. E isso é a autoconsciência. É você se posicionar, como eu falei no canto da sala, daqui em cima dessa programação aqui e olhar por que você age assim. Se você tem a consciência de que você está agindo assim, você vai gerar um resultado, você vai gerar uma consequência baseado naquilo, então você tem que entender que você não deve agir baseado nos estímulos que estão externos. Porque tudo está acontecendo. Agora, como eu dei o exemplo aqui, se estão me ligando, apareceu aqui, deu um bip, você talvez tenha escutado no começo do vídeo. Se eu paro tudo para atender essa pessoa que está me ligando aqui, eu sou uma pessoa que eu sou estimulado pelas coisas que estão acontecendo à minha volta. E aí eu largo tudo, o meu propósito de vida, a minha missão, de dar aula aqui em si, de passar esse conhecimento para vocês. Então, a gente, nessa programação, quando a gente vai formando essa programação, que isso aqui é uma forma ampliada da programação aqui para vocês entenderem, tá? Então, imagine que essa programação é na nossa mente, e a nossa mente é passado e futuro, ela não consegue viver no agora. Então, essa programação, imagine que se fosse a programação aqui, programação. Outras pessoas falam que isso aqui é um paradigma, as outras pessoas falam que isso é um sistema. Isso não importa. Imagine que você é movido por um grande sistema que foi programado. Alguém programou, alguém te criou e programou. E agora esse sistema ele é voltado ele funciona por estímulos e ele funciona também quando você é estimulado, quando vem alguma coisa externa aqui, quando cai alguma coisa aqui nessa programação sua, ele gera um resultado, que nada mais é que uma resposta. Então, quando você é uma pessoa reativa, você é estimulado pelas coisas externas, pela sogra, pelo sogro, pelos filhos, pela esposa, pelo esposo, e aí automaticamente aquilo cai nessa programação que está dentro de você, e aí você gera uma resposta. E aí você fica, às vezes, com muito amor, muito alegre, mas também pode estar muito triste, com raiva, com ódio. Então, se você entender isso aqui, você começa a perceber, olhando, como se estivesse olhando o observador, eu falei para você olhar de cima do canto da sala, você começa a perceber que você tem uma programação e você age daquela forma, fica irritado, fica exaltado, às vezes fala mais alto, fica nervoso, ou talvez você fica muito pacífico, você fica muito, deita no sofá, fica de boa, deita na cama, escuta um áudio, uma música e fica horas e horas lá. Por quê? Porque você é estimulado pela música, você é estimulado por todas as coisas que acontecem à sua volta. E aí você gera uma resposta imediatamente baseada naquilo. Só que aonde está o grande segredo, o grande pulo do gato? Ele está onde? Você ser proativo. Eu vou apagar isso aqui e você vai entender aqui. Então, quando você entende
que você não consegue controlar o que está à sua volta, o que vem do mundo, o que está acontecendo no externo, você não tem como controlar. Você tem como controlar o seu sogro, sua sogra, você tem como controlar o seu filho, sua filha, a sua esposa, o seu esposo, seus funcionários, eu não sei qual que é o teu ramo. Você não tem como controlar. Só que você pode fazer com que aquele estímulo você gere uma resposta com autoconsciência. Então, você tendo autoconsciência, eu já digo para você que você automaticamente se já é uma pessoa proativa. Mas as pessoas dizem que você tem as respostas e tem os resultados que você tem devido ao seu determinismo do ambiente que você foi criado. São três determinismos que as pessoas falam e estão ensinando todo momento aqui na internet. Não, você só tem os resultados porque você mora na favela. Você tem os resultados porque você foi programado, teu pai te bateu, teu pai te xingou, teu pai te maltratou, tua mãe era XYZ, eu não sei. Então você foi programado psicologicamente por situações horríveis no passado e agora você tem os resultados. Você não vai prosperar. Como tem muitas pessoas que falam assim, não, você deu certo, você teve sorte. Mas tem outras pessoas que não têm sorte, então. Não, para de entender isso. Outras pessoas dizem que o determinismo do modo genético. Não, porque você é alemão, eu sou descendente de alemão, então porque você fala mais alto, você é uma pessoa braba, você é uma pessoa diferente, você é ruim porque você é alemão. Imagine, Hitler foi alemão, então você deve ter alguma ligação com Hitler. Não tem nada a ver isso, gente. Entende? Ou não, porque eu sou gaúcho, então agora eu tenho que me comportar como um macho. Outros, não, porque agora eu sou baiano, então eu tenho que estar na paz, tem que ser mais lento. Outro, não, porque eu sou carioca, então eu tenho que falar sorvete e eu tenho que ser tudo numa paz, tá tudo beleza, vamos pro mar, vamos pra praia. Não tem nada a ver. Então tem três tipos de determinismo, anote isso. Genético, psíquico e ambiental. Só que isso não influencia em nada na sua vida. Porque você tem o direito de escolher e ter consciência da consciência, da autoconsciência que você pode ter e opção de escolher por ser proativo. E aonde está o grande pulo do gato? Então você já sabe que você tem uma programação, vou apagar aqui para ficar melhor, e você tem essa programação e essa programação ela gera respostas baseadas no quê? Nos estímulos que geram as respostas. E aonde está aqui, Rafa, o grande segredo? O grande segredo está aqui, ó. Nesse intervalo, aqui há a proatividade. Nesse intervalo. Então, quando tu é estimulado pelo externo, tu tem que ter consciência e ver o que você vai fazer com aquilo que é estimulado. Uma pessoa trazendo uma bandeja de bolo para você e você tá de dieta, você vai falar, não, você não podia ter feito isso comigo. Você não pode ter feito isso comigo porque agora eu não vou resistir. Eu não vou resistir, vou comer esse doce, vou comer esse bolo. Vou inteiro, não vou dividir com ninguém. Isso é ser reativo. Você é estimulado pelo agrado da sua esposa, do seu funcionário, da sua secretária, do seu filho. E aí você gera uma resposta automática, come todo aquele bolo, passa mal depois e fica com peso na consciência. Não, você tem que ter o quê? Poder de escolha. Aqui, a proatividade nada mais é do que um poder individual de escolher. Anote isso. O que você quer. Então, aqui você é estimulado. Para quem são reativos, esses dois quadrantes são literalmente ligados. Você é estimulado e você gera uma resposta automática e vira a sua programação que você foi programado. Só que quando as pessoas desenvolvem a consciência, ou melhor, a autoconsciência, você entende que você pode ser estimulado. Mas se isso não é baseado no rumo que você quer, na direção que você quer, que eu já dei uma aula aqui sobre onde está o seu poder e o seu sucesso, se você não tiver rumo, se você não tiver um alvo definido, você deixa a vida me levar. E principalmente pelos ambientes, pelas pessoas, por tudo. E você não sabe por que você não está conseguindo atingir os seus resultados, as suas respostas, aquelas que você imaginou, por causa disso, porque você não tem consciência, você age como forma reativa. Então, ser proativo é você ter um espaço entre a resposta e o estímulo externo. À medida que você entender isso, você já é um proativo, entende? Então, você tendo autoconsciência que você tem pensamentos, que você tem reações e respostas automáticas baseado pelos estímulos, pelos agrados, pelas situações, pelas palavras, pelas cartinhas, pelas mensagens do WhatsApp, pelas ligações, eu não sei, pelos seus funcionários que querem atenção automaticamente, naquela hora, que precisa de uma resposta naquele momento. E aí você começa a entender que você pode escolher qual resposta você vai dar, entende? Então, isso é ser proativo.
Você existe um poder aqui no meio, que é baseado por 4 elementos, que eu vou falar agora para você sobre esses 4 elementos aqui, que é muito importante, então anote. Aqui no meio, eu vou apagar aqui e vou fazer de novo aqui para vocês entenderem. Então, você é estimulado, estímulo, você gera uma resposta baseada no estímulo, isso já sabe, você está juntado, você é reativo, e aqui no meio existe uma coisa que é o poder de escolha. Eu vou dar uma resposta, independente do estímulo que eu tenho de fora, mas eu vou dar uma resposta consciente. Eu vou usar a autoconsciência para mim ser mais assertivo nas minhas respostas, dos meus resultados. Só que para você entender isso, você precisa ter os 4 elementos que estão aqui no meio, que é o quê? Você tem que ter autoconsciência de aquilo que você vai decidir aqui dentro, vai te levar para algum lugar, baseado naquela sonho seu, a sua meta, aquele objetivo que você quer alcançar. Então, você tendo autoconsciência disso, você... Peraí, eu vou tomar essa decisão aqui baseado no quê? Nesse rumo, nessa direção, nessa paixão de servir, nessa paixão de eu seguir nesse caminho justo e correto, estreito, entende? Não sei qual que é o teu caminho. E aí você imagina aquilo dando certo, imagina aquilo tendo uma resposta baseada naquele alvo X que você imaginou, e aí você tem consciência que essa melhor decisão, que seria o certo e o errado, imagine se você tem um alvo X, se você ter a autoconsciência e você saber que aquilo vai aproximar você atingir o alvo, aqui são as coisas que você tem que colocar. São 4 etapas que você tem que ter aqui dentro, tá? São 3 etapas. E aí vem a tal chave, que é a vontade independente. Por que vontade independente? Porque a vontade independente sua de escolher aquela direção, de escolher naquele modo que vai mudar os seus resultados. E essas respostas vão começar a ficar mais assertivas na sua vida. Isso é ser proativo. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, tá? Toda segunda-feira, toda semana a gente está sempre postando um vídeo novo aqui nesse canal e espero que você esteja contribuindo com mais pessoas. Então, dá um joinha aqui nesse vídeo aqui, manda para mais pessoas, talvez uma pessoa que você ame bastante, como eu nem te conheço, já amo você por você estar aqui transbordando sobre sua vida. E vamos para o próximo vídeo. Beijo no coração e até lá.